Olá, queridos. Bom estar com vocês de volta. Como o Flávio disse, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E nós estamos no segundo dia de outono, né? Aqui no Rio está muito calor ainda. Não sei onde você está, se está quente ou frio, mas independente do clima lá fora, né, da natureza, o clima que nós estamos vivendo no momento é um tempo difícil, né? E essa pandemia e os conflitos políticos, né, os desentendimentos. E a verdade é que nós seguimos ansiosos, né? Temos passado aí um ano de pandemia ansiosos e tentando fazer as coisas como achamos melhor, né? Mas nós seguimos estressados, né? Muitas vezes angustiados por estarmos sendo tolhidos, né? E por tantas incertezas à nossa frente, e nós tentamos sair dessa situação sem encontrarmos solução, sem podermos, né? E quando nós estamos assim, ansiosos, né, pessoas ansiosas, estressadas, angustiadas por causas externas, né, a nós, sobre as quais nós não temos quase controle nenhum, e talvez esse seja o grande problema, né, emocional nosso, e nem podemos fazer muita coisa para mudar, nossas emoções se afloram, né? E aí tornam a nossa convivência mais difícil, nossos relacionamentos mais difíceis, o nosso interior menos fácil de nós mesmos suportarmos, né? E muitas vezes nós ficamos irados mesmo, e mesmo que não nos demos conta disso, essas emoções mais difíceis, né? Nós ficamos profundamente tristes por essa situação toda, mas também ficamos revoltados muitas vezes porque perdemos o controle, pelas incertezas, por essa angústia, por essa aflição, por essa ansiedade, né? Que vai crescendo, né? E a nossa tendência, quando isso acontece, mesmo que inconsciente, é nós sairmos culpando a tudo e a todos, né? E nós atacarmos, né? Essa é a nossa tendência, a tudo e a todos, indiscriminadamente, né? E nós começamos a lançar, então, a projetar o resultado dessa nossa ansiedade, esse estresse sobre as pessoas à nossa volta, as pessoas ao alcance da nossa mídia social, né? Os mais próximos são os que mais sofrem. E, em vez de trazer solução para essa situação, nós trazemos mais problemas, né? Mais ansiedade, mais angústia, mais aflição. Porque nós jogamos nossas frustrações sobre tudo, sobre todos, especialmente dos mais próximos, mas também sobre os políticos, sobre as situações políticas, sobre as vertentes, né? Os poderes constituídos, ideologias, porque temos afinidade, né, contra as outras, e também sobre vertentes religiosas, né? Nós podemos ver aí nas mídias sociais, as que são diferentes das nossas, nós atacamos, né, muitas vezes. Pensando com isso, está fazendo um grande bem, né? Porque nós estamos procurando fazer o que é certo e acabamos atropelando a situação mais ainda, né? Nós pensamos, muitas vezes, estamos fazendo até a justiça de Deus, e é um ledo engano, né? Que bem nós estamos fazendo, né? E ao contrário do que Paulo fala lá em Romanos 12, né, para nós nunca pensarmos de nós mesmos além do que convém, mas pensarmos de nós mesmos com humildade, né? Discernirmos o nosso verdadeiro tamanho, a nossa verdadeira influência, nós seguimos achando que temos mais importância do que realmente temos e que precisamos fazer essas coisas todas. E daí nós saímos disparando para tudo que é lado, como se isso fosse realmente, de fato, fazer o bem, fazer a justiça de Deus, trazer algum bem para o mundo, né, para as pessoas à nossa volta. Mas a verdade é que nós não temos paz vivendo assim. Não temos paz. E nós seguimos ansiosos, seguimos temerosos pelas incertezas e pelas possibilidades das coisas piorarem mais ainda, né? Porque nós não temos controle nenhum sobre essas situações. E eu quero ler com você, então, um pequeno texto que se encontra lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho segundo Lucas, o médico amado, capítulo 19, dos versos 41 a 44. Se você estiver com a sua Bíblia, abra para nós acompanharmos ao longo dessa nossa pequena reflexão.
Lucas 19, 41 a 44, traz um episódio muito interessante na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E diz assim a palavra de Deus: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Palavra do Senhor, né, queridos? Vamos orar. Pai querido, obrigado por tua palavra. Que nós possamos ouvir hoje o Senhor Jesus falando aos nossos corações. Nós sabemos que tudo passará, mas a tua palavra permanecerá para sempre. Tira as escamas dos nossos olhos, abre os nossos ouvidos, que nós possamos ouvir, por meio do teu Espírito Santo, a voz do Senhor Jesus e aprendermos dele. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui no nosso texto está no primeiro verso, verso 41. Quando diz assim: quando Jesus se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que Jesus se importa. Jesus está atento à sua condição atual. Jesus está atento para o que está acontecendo em cada cidade, não só em Jerusalém, naquele tempo, mas hoje, na Jerusalém de hoje, no Rio de Janeiro, em Nova York, né? Belo Horizonte, Manaus, Rio Branco, Recife, Palmas, Porto Alegre, as cidades pequenas do interior, as aldeias. Onde você está? Jesus se importa com a sua vida, com a vida da sua cidade, com a vida da sua sociedade. E ele é sensível às nossas dores e dificuldades, como foi sensível às dores e dificuldades do seu povo em Jerusalém naquele dia. E ele chorou. Isso é fantástico, né? Porque Jesus não é indiferente ao que você está passando, ao que eu estou passando, ao que nós estamos passando. Aquele que era perfeito Deus e perfeito homem, sem nenhum pecado, o único homem, o único ser humano que jamais pisou nessa terra, sem nenhum pecado, chorou. E chorou várias vezes, se você ler os evangelhos. Deus chora. Deus é sensível. Deus se importa com a nossa condição. Mesmo quando a gente não consegue perceber isso. E Jesus, queridos, ele chorou aqui nesse momento, no nosso texto, né, nesse episódio, quando ele contemplou Jerusalém e a condição de Jerusalém e do povo de Deus naquela cidade. Ele sofre por ver o estado de Jerusalém, porque ele se importa, porque ele se interessa, porque ele está sensível e ele chora. Ele se importa com o nosso sofrimento, né? Seja ele qual for. E naquele momento ele chora por Jerusalém por causa da cegueira espiritual do seu povo. Os judeus, Jesus sendo judeu com eles, né? O povo da promessa, ele chora pelas consequências do que eles haveriam de enfrentar por terem rejeitado a provisão de Deus para eles. Terem permanecido cegos e surdos para o que Deus ofereceu a eles por meio do seu Filho, Jesus Cristo, né? O verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro ungido de Deus para a salvação do seu povo e de todos aqueles que viriam a crer, né? Então, os religiosos, isso é importante, os religiosos judeus
viviam alheios, viviam alienados da realidade do que Deus estava fazendo. Eles não conseguiam ver nem entender. Eles não discerniram o mais importante momento, o momento mais sublime, o Kairos de Deus, esse tempo especial de Deus, da revelação plena, da salvação, da redenção para todos aqueles a quem ele amou, aqueles que viessem a crer, né, do cumprimento das maiores profecias, né, das maiores promessas proféticas, dos mais importantes textos das Sagradas Escrituras, né, da intervenção de Deus na história por meio do seu Filho. Né? E o que eles faziam, então, por não conseguirem ver isso e não compreenderem? Eles ficavam devotando suas energias, seu coração, para procurar encontrar realização, encontrar solução por si mesmos, da forma que eles podiam, né? Atirando em tudo e em todos. Né? Do alto de seu orgulho, de sua soberba, de sua arrogância, eles encontravam culpado em tudo e em todos, menos neles. E eles tentavam manter, assim, um controle que eles não tinham, né, da situação, mantendo seu status quo, mantendo suas tradições, com as quais eles davam uma pseudo-estabilidade, né, alguma estabilidade, fazendo as coisas como achavam melhor, assim como nós procuramos fazer hoje, né? Mas Jesus, queridos, ele sabia que eles não estavam bem. Assim como o Senhor Jesus sabe que nós não estamos bem, ele está sensível a essa nossa realidade, ele sabia que eles não estavam bem. E então, no verso 42, ele expõe essa realidade quando ele diz, e disse, se você compreendesse, olha aqui Jesus falando, ele está falando para aquele povo, ele está falando para nós hoje, ele está falando para mim, ele está falando para você, queridos, para o seu coração, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Se você compreendesse, sim, você também, neste dia, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Queridos, eles procuravam solução onde não se pode achar. E nós estamos fazendo o mesmo caminho. Procuravam ter paz, essa grande shalom de Deus que os judeus conheciam muito bem, que não significava apenas ausência de conflito externo, mas sim um completo bem-estar em todos os aspectos da vida. Essa é a grande shalom de Deus, essa é a paz de que Jesus fala. Não poderia ser encontrada no combate à situação política de então, no combate ao Império Romano. Não foi para isso que Jesus chamou seus discípulos. Né? O Império Romano, que eles se sentiam aterrorizados por ele, porque eles impunham seus costumes, impunham sua cultura, sua ocupação, a força, a violência arbitrária, desmedida, desprezo, perseguição contínua. A paz de Deus não podia ser encontrada por colocar o coração, por colocar suas energias combatendo essas situações. A paz de Deus não poderia ser encontrada na disputa por influência entre facções religiosas daquela época. E hoje, igualmente. Porque os judeus tinham suas facções religiosas, eles eram todos judeus, mas eles tinham os fariseus, tinham os saduceus, tinham os essênios, tinham os zelotes, com suas diferentes ênfases, diferente entendimento, diferentes costumes, diferentes modos de ser igreja de Deus na época. A paz de Deus não pode ser encontrada por essa rivalidade entre denominações, né, entre estilos de ser igreja, entre doutrinas secundárias, tentando achar culpados e apontando o dedo e criticando a tudo e a todos, né, como eles fizeram. Não podia. E Jesus chorou por causa disso. Nem por se deixar corromper ao se colocar do lado do Estado, de então, do Império, para servir o Império, e então se deixar corromper por seus valores pérfidos, pela sede de poder, de encontrar bem-estar, em detrimento de como seus irmãos vão viver.
nem lutando para estabelecer alguma nova ideologia terrena, né? A Shalom de Deus não pode ser encontrada nessas coisas passageiras, mundanas. Não pode. E Jesus sabia disso. E Jesus fala para eles e continua falando a mesma coisa para nós hoje, e nós continuamos não escutando muitas vezes. Seguimos investindo nossos corações e nossa energia nessas coisas e não temos paz. E as pessoas do nosso relacionamento não têm paz e não temos paz à nossa volta. Será coincidência que hoje, quando nós colocamos nosso tempo e energia para defender essas coisas, achando que com isso estamos trazendo a justiça de Deus, será coincidência que hoje nós fazemos igual ao que eles fizeram? É claro que não. Ao longo de toda a história, o ser humano fez igual. O povo de Deus, os religiosos e os não religiosos, né? Buscando encontrar solução para a vida, para o mundo, nessas coisas, né? E nunca encontraram. Então, essa é a nossa inclinação natural. Né? Buscar por nós mesmos soluções que são limitadas e nunca trazem resultado. Né? Então, nós seguimos atirando contra todo tipo de política que não se encaixa no nosso modo de pensar, o que seria melhor, né? Contra toda ideologia que não nos agrade, contra toda denominação, estilo, doutrina que não se encaixa nas nossas preferências pessoais, né, religiosas. E nós colocamos nossa energia e nosso coração nessa luta, né, como se isso fosse trazer justiça e a paz de Deus, né? E seguimos nos dando mais importância do que temos, né? E Jesus, queridos, segue exclamando: se você, sim, se você também compreendesse nesse dia o que traz a paz. Eu, você, se a gente compreendesse. Mas agora isso está oculto aos seus olhos, aos nossos olhos. Nós estamos cegos, estamos pensando que podemos encontrar saídas fora do que Deus propõe como solução real e verdadeira. Qual é? A pessoa de seu Filho Jesus Cristo, esse relacionamento pessoal com Deus. Esse relacionamento de fé, de amor e de esperança, onde nós colocamos o nosso coração por inteiro, a nossa alma por inteiro, corpo, alma e espírito nesse relacionamento pessoal com o nosso Deus e Pai, por meio do seu Filho Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 2,14, ele é a nossa paz. E ele diz que Cristo é a nossa paz. A nossa paz com Deus, o Pai, por meio do Espírito Santo, a Trindade toda, esse relacionamento do qual nós precisamos depender e no qual nós precisamos nos voltar para encontrar a verdadeira Shalom de Deus. No nosso texto, queridos, Jesus segue profetizando o que aconteceria em breve com Jerusalém. Isso também não é diferente do que ele profetizou para nós. Eles estavam por cerca do ano 30 da nossa era cristã, quando Jesus falou essas coisas, a destruição de Jerusalém pelo general Tito, quando, como diz o nosso texto, eles seriam cercados, né? Jesus diz assim: virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você, rodearão e cercarão de todos os lados, a lançarão por terra, você e seus filhos não deixarão pedra sobre pedra. Aconteceu no ano 70 da nossa era, cerca de 40 anos depois que Jesus profetizou. Nós sabemos hoje, pelos verdadeiros cientistas e pesquisadores, inclusive os não cristãos, que os evangelhos foram escritos antes do ano 70, e, portanto, nós sabemos que Jesus realmente profetizou essas palavras. Não foi algo escrito depois do que aconteceu. Nós sabemos que Jesus, ainda que esvaziado da sua glória divina, continuou sendo perfeito Deus, perfeito homem, e nele habitava a plenitude do Espírito Santo. E ao contrário de nós, seus filhos, em quem ele faz habitar o seu Espírito, para quem ele concedeu dons, né? E a Bíblia diz que ele concedeu dons espirituais para todos os seus filhos e filhas, para cada um, indistintamente, nós recebemos uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento.
Jesus tinha toda a sabedoria, todo o conhecimento e todo o poder. Ele sabia precisamente o que iria acontecer. E então ele profetiza e diz o que vai acontecer no ano 70, dali a poucos anos depois, na era apostólica ainda. E Jerusalém foi destruída, os romanos invadiram, cercaram, invadiram, e pela segunda vez o templo foi profanado. Ele foi profanado a primeira vez, né? O abominável da desolação, profetizado por Daniel, né? Ele foi novamente, isso foi feito lá por Antíoco Epifânio, no ano cerca de 280 a.C., um dos grandes generais, dos 4 generais que sucederam Alexandre o Grande, né? Depois que ele faleceu, no Império Grego, e ele invadiu Jerusalém, e ele profanou o templo, e ele sacrificou um porco sobre o altar do templo de Salomão, que era um animal impuro, né? E profanou assim, e depois o general Tito, os romanos invadiram e profanaram de novo o templo sagrado dos judeus em Jerusalém. E, queridos, muita gente morreu, milhares e milhares e milhares de homens, mulheres e crianças foram passados ao fio da espada naquele dia. E o que o texto diz, Jesus termina nosso texto dizendo assim: porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Por nós continuarmos cegos e não entendermos onde Deus quer que nós encontremos a verdadeira paz, a verdadeira shalom de Deus, nós sofremos consequências severas no mundo o tempo todo. E nós hoje não precisamos de uma nova revelação, porque Jesus continuou profetizando, e nós lemos nos textos dos evangelhos, profecias sobre os anos seguintes e sobre até o fim do mundo, né? Jesus profetiza sobre esse tempo em outros textos, sobre o que aconteceu no ano 70, mas também sobre o que viria depois. E nós sabemos, queridos, que guerras, pestes, fomes, violências, maremotos, terremotos, toda sorte de mal, de tragédias vão nos acompanhar até o último dia. É assim que a história humana tem sido escrita. É disso que se ocupam os jornalistas todos os dias, né? Assim que eles recebem seus lucros, né? Falando dessas coisas. Isso vai seguir até o último dia. Nós sabemos que essa é a realidade do ser humano caindo, colhendo aquilo que nós plantamos, né? Mas o seu povo assim mesmo não enxergava, estava cego, né? Como vai dizer João vai dizer no Evangelho escrito por ele, capítulo 5, verso 39 e 40, ele diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Falando para o povo judeu daquela época, né? E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus falando, né? Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Será que nós não fazemos a mesma coisa? Examinamos as Escrituras, procurando encontrar soluções, procurando encontrar uma vida melhor, vida eterna, e não continuamos cegos para a realidade que as Escrituras apontam para Jesus Cristo, todas elas, do Gênesis ao Apocalipse, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 22 do Apocalipse, falam de Jesus Cristo, que é nele que nós encontramos o caminho no qual nós devemos trilhar dia a dia, a verdade que nos liberta dessa nossa ignorância e alienação, de continuarmos procurando soluções onde não se encontra, e a vida plena, a grande shalom de Deus, no nosso interior e nos nossos relacionamentos, estão em Cristo Jesus. A gente continua cego como o povo de Deus estava cego, né? Queridos, Paulo fala que Jesus é a nossa paz, aonde nós temos procurado a nossa paz. Nós precisamos parar e clamar ao Senhor para que Ele tire as escamas dos nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para nós ouvirmos o Senhor nos dizer: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. E nos voltarmos para o Senhor, para conhecermos
a verdadeira paz, a verdadeira shalom, o verdadeiro bem-estar no Senhor. E a verdadeira paz para os nossos relacionamentos. Conjugal, paterno-filial, familiar, com os nossos amigos, com a igreja, com as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, e nós queremos que elas conheçam o seu amor e sua graça, e recebam essa paz que o mundo não pode dar, só indo até o Senhor Jesus Cristo. E não fazendo como eles fizeram, não querendo vir a mim para terem paz, para terem vida. Quantos de nós perscrutam as Escrituras, ficam remoendo pensamentos o dia todo, falando muitas coisas, digitando muitas coisas, lendo muitas coisas, e não vamos até Jesus para ter paz. E seguimos cheios de ansiedade, cheios de aflição, cheios de temeridade, cheios de várias coisas, acusando, criticando, magoando, ferindo, dando vazão a todo esse nosso estresse, e não vamos a Jesus para ter paz. Então, meus amados, nós, para sairmos dessa cegueira, dessa nossa surdez, o único caminho é o que Jesus nos diz, nos arrependermos disso. Em humilde confissão, nos voltarmos a Ele, reconhecermos que temos buscado nossos próprios caminhos, nossas próprias verdades, nosso próprio meio de viver. E não temos ido até Ele para termos paz. Não temos ido até Jesus para sermos salvos, não só da morte, mas dessa situação que vivemos, dessa ansiedade, dessa angústia, desse estresse atual, desse jeito de atirar para todos os lados, né? Buscando solução para a vida e para o mundo onde não se pode encontrar, onde ninguém na história jamais encontrou, onde ninguém na história, segundo Jesus, jamais vai encontrar. Em quem você crê? Palavra de quem você crê? Faça a sua escolha, né? Que nós podemos seguir também como os judeus seguiram e sofrer as consequências. Continuarmos cegos. Podemos continuar crucificando o Senhor, como eles fizeram. Podemos seguir nossa vida do nosso jeito. Ou podemos ouvir Jesus nos falar. Ele é a nossa paz. Só nele você pode encontrar essa paz. Descanso para a sua alma, saúde para o seu interior, para a vida, para os seus relacionamentos. E, enfim, ter a grande, experimentar, ainda que de maneira pequena, porque nós não estamos ainda com Ele pessoalmente, na sua volta em glória, novos céus e nova terra, mas podemos já experimentar a maravilha que é essa shalom de Deus no nosso coração, contagiando o nosso ser, contagiando aqueles à nossa volta, né? Então, queridos, lembre-se disso. Jesus se importa. Ele está atento ao que você está passando. Ele sabe. Ele é todo-poderoso. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece tudo. E ele está sensível à nossa condição atual, a ponto de chorar por isso. Ele sabe que só há um caminho para nós encontrarmos paz. E está na nossa relação com Ele. Por meio do que Ele oferece para nós na sua morte e ressurreição. Creia, confie, busque-o, volte-se para Ele enquanto é tempo, clame ao Senhor, crendo de coração, e Ele vai vir. Como Flávio falou aqui para nós, né? E eu me manifestarei a Ele. Isso é maravilhoso mesmo, né, queridos? Deus te abençoe, Deus te dê graça nisso tudo. Amém? Ouça essa palavra do Senhor. Ouça o que Ele está dizendo nesse lamento sobre Jerusalém. Jesus segue se lamentando sobre toda a humanidade hoje. Ele continua atento e sensível, se importando e querendo te dar a paz. Se você ainda não a encontrou. Se você não tem encontrado. Não só a paz eterna, né? Depois da nossa passagem, né? Da nosso dormir para estar com Ele para sempre, mas aqui e agora. Ele quer que isso seja contagioso na sua alma e na alma daqueles à nossa volta. Que nós possamos ser esses instrumentos de paz, né? Como ficou conhecido como oração de São Francisco,
que nós sejamos instrumentos da sua paz.